O escândalo de dados envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica foi um caso proporcionalmente gigante em que muitas pessoas participaram, por mais que não soubessem. O caso girou em torno da coleta indevida de informações pessoais de milhões de usuários do Facebook. Uma vez que dados importantes dos usuários estavam cadastrados por lá, foi um prato cheio para que um escândalo assim acontecesse. Até porque, sem o devido conhecimento ou consentimento, o uso desses dados dos usuários foi usado para influenciar a opinião pública durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Sabe aquele quiz do Facebook, testes de personalidade, mudar o gênero nos apps e cadastro de muitos dados que parece muito inofensivo? Então, tudo isso foi usado na época. Milhares de pessoas, após o momento em que os fatos foram revelados para o mundo, se sentiram usadas. E bem, de forma direta ou indireta, foi isso mesmo que aconteceu. Inclusive, o uso secreto dos dados dos usuários é algo que, aparentemente, não estava registrado nos termos e condições na hora de criar a conta. Caso ao contrário, não teria virado caso de justiça. Quando a empresa de Mark Zuckerberg ficou no centro das atenções na época, foi levantado que pelo menos cerca de 50 milhões de pessoas tiveram suas informações vazadas, o que não é pouca coisa, uma vez que esse número representa pelo menos cerca de 1/4 da população brasileira. É possível descobrir então que isso é o suficiente para afetar o futuro do país. We have an extremely important US midterm. We have major elections in India, Brazil, Mexico, Pakistan, Hungary coming up, and we're going to take a number of measures from building and deploying new AI tools that take down fake news to growing our security team to more than 20,000 people. A revelação do escândalo e suas implicações iniciais foi algo que desagradou gregos e troianos. Nesse sentido, o mundo percebeu que pelo menos naquela época em que tudo isso virou caso de justiça, a Cambridge Analytica não se tratava apenas de uma empresa de consultoria política e de redes sociais, mas naquele momento tratava-se também de uma empresa que manipulava a democracia a uma escala global. Do Zuck? Eu não gosto do Zuck. Por quê? Não gosto do Zuck. Por quê? Zuckerberg, eu não gosto. Acho que ele é um cara que ele criou uma rede que só ele ganha. Desde 2017, sabe-se que a empresa britânica teria usado dados disponíveis do Facebook para traçar perfis psicológicos detalhados de eleitores dos Estados Unidos, na campanha pró-Trump e no Reino Unido e na campanha pró-Brexit. Para o bem ou para o mal, foi algo digno de receber um paralelo com a Teletela, dispositivo de vigilância constante na obra 1984 de George Orwell. Em dezembro de 2015, o jornal The Guardian informou que o senador americano Ted Cruz estava usando dados recolhidos do Facebook, mas que os usuários não tinham conhecimento do uso de seus dados pessoais para fins políticos. Em março de 2018, os jornais The New York Times, The Guardian e Channel 4 News reportaram detalhes para a recolha desses dados, como resultado das novas informações trazidas a público pelo ex-funcionário Christopher Wylie, da Cambridge Analytica, que revelou a natureza dos dados recolhidos e o vínculo entre Facebook e a Cambridge, além dos políticos envolvidos. Esse foi o começo dos escândalos dos dados e as implicações iniciais que mais tarde tomaram proporções colossais. Desde então, a exploração indevida de dados pessoais dos usuários foi um tema ético que ganhou espaço central nas discussões que envolvem esferas públicas. Wanted people to think positively about me as a person. I don't know. I'm not sure if you go build a company. Yeah, we get stuff wrong. And when the people whose opinions I respect call me out on getting stuff wrong, that hurts and makes me want to do better. Essa ação gerou uma reação e o impacto nas eleições e na manipulação de opiniões teve consequências reais. Os polêmicos dados coletados sem autorização prévia teriam sido usados para alimentar um sistema capaz de traçar um perfil psicográfico da população americana. Nesse caso, após o perfil psicográfico ter sido analisado, todos acabaram sendo usados na campanha de Donald Trump à presidência. O mecanismo teria permitido entender os traços comportamentais dos eleitores para oferecer propaganda política com mais chances de êxito.
O que parecia fazer parte de um episódio de Black Mirror foi realidade, assim como a publicidade foi distribuída no Facebook, em forma de anúncios patrocinados no feed. A quebra de confiança dos usuários e o abalo da reputação do Facebook foi notória, o que deixou marcas profundas até hoje. Em seguida, naquela época, o movimento #DeleteFacebook se tornou tendência no Twitter e o escândalo de dados recebeu cobertura da mídia na forma de um documentário na Netflix em 2019, chamado The Great Hack. Usando outras palavras, estamos falando de uma história sobre como a confiança no Facebook foi violada para fins políticos. Esse episódio foi corrosivo em termos de confiabilidade e fiabilidade do sistema, onde levantou sérias preocupações sobre a integridade do processo democrático e a vulnerabilidade das plataformas de mídia social à manipulação política. Tanto que autoridades reguladoras e governamentais iniciaram investigações para avaliar a extensão dos abusos e determinar a responsabilidade do Facebook. Professor, eu não sou Mark Zuckerberg. O que o criminoso quer saber de mim? Existe esse argumento. Aí você fala, você tem família, você tem vida, você tem o mínimo de patrimônio, então de alguma forma interessa a sua imagem. Para uma extorsão, o dado pessoal é valioso na mão do criminoso, não importa quem seja você. O filme Show de Truman, 1998, é sobre um protagonista que tem toda a sua vida transmitida para o mundo em um reality show doentio que nunca teve intervalos. Em O Show de Truman, trata-se de uma pessoa que teve a vida exposta para agradar muitos. Agora, na vida real, o que aconteceu é que muitos tiveram a vida exposta para beneficiar poucos. Ambos os casos são errados. O Facebook se viu diante de um caos infinito. E como uma plataforma que possui seus dados, e como esses dados podem ser processados em benefício deles mesmos e de seus parceiros corporativos, foi o checkmate. Após a revelação de que a situação de invasão de privacidade e mau uso de dados do Facebook por terceiros é muito maior do que se imaginava, o fundador da plataforma, Mark Zuckerberg, afirmou assumir total culpabilidade pelos erros ocorridos na rede social. Ele disse: "Eu comecei tudo isso, eu gerencio e eu sou responsável pelo que acontece." O vazamento de perfis teria ocorrido por conta de uma política flexível do Facebook com relação à entrega de informações de perfis e aplicativos de terceiros na rede social. Entre 2007 e 2014, a empresa de Mark Zuckerberg ofereceu livremente dados de usuários a desenvolvedores de apps. Mark Zuckerberg prometeu fazer alterações e reformas no Facebook para impedir infrações semelhantes no futuro. Em 25 de março de 2018, o empresário publicou uma carta pessoal em vários jornais pedindo desculpas em nome da rede social. Em abril de 2018, foi decidida a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia em todas as áreas de operação. Segundo Zuckerberg, o compartilhamento aberto de dados que permitiu o acesso a 50 milhões de perfis pela Cambridge Analytica foi restringido e não funciona mais do mesmo modo desde o fim de 2014. E eles adotavam um controle, assim, surreal, a ponto de que, cara, se eles quisessem ter acesso a qualquer dado de qualquer cidadão, eles tinham, invadindo a intimidade de todo mundo. E aí que começa o problema, porque, de novo, se isso fosse ser usado só para fins de investigação policial, beleza, mas não é. Quando o controle é muito grande, quando o poder de controle é muito grande, sempre dá merda.